Numa manhã comum, quando o sol ainda brigava para romper a neblina sobre as plantações, duas vidas tão distantes estavam prestes a colidir de um jeito irreversível. Tudo o que parecia definitivo mudaria para sempre. Antes de continuar, me fale de onde você está assistindo e que horas são. Seu comentário é muito importante para o canal. Vamos para a história. Helena Montenegro jamais deveria estar ali. O carro importado avançava lentamente pela estrada de terra, levantando poeira e atraindo olhares curiosos. Aquele tipo de veículo não passava por ali nem em dia de festa. As casas simples, o cheiro de café recém-passado escapando pelas janelas, galinhas atravessando o caminho sem pressa. Tudo parecia um cenário de outro tempo. Um tempo que Helena acreditava não existir mais. Ela apertou o volante com força, respirando fundo. Como vim parar aqui? Repensou, observando o GPS perder o sinal pela terceira vez. Foi quando o carro engasgou. Um solavanco seco. Depois silêncio. Helena tentou dar a partida de novo. Nada. Bateu levemente a testa no volante, fechando os olhos por um instante. O salto alto estava sujo de poeira, o celular sem sinal, e o silêncio ao redor parecia zombar dela. Do outro lado da estrada, Miguel empurrava um carrinho de mão cheio de ferramentas. Voltava da propriedade do vizinho quando viu aquele carro parado, brilhando como algo fora de lugar. Parou, estreitou os olhos e ficou alguns segundos apenas observando. Não era curiosidade, era estranhamento. A mulher desceu do carro com cuidado, como se o chão pudesse quebrar, sob seus pés. Vestia roupas que ele só tinha visto em televisão. O cabelo preso de qualquer jeito denunciava impaciência. Quando ela percebeu que estava sendo observada, os olhares se cruzaram. Por um segundo, nenhum dos dois falou. Bom dia. Você sabe se tem sinal de celular por aqui? A voz dela saiu firme, mas havia um cansaço escondido. Miguel apoiou o carrinho no chão, limpou as mãos na calça e respondeu com calma. Sinal? Só se for de fumaça. Aqui pega mais é conversa mesmo. Ela soltou um meio sorriso, sem saber se ria ou se irritava. Meu carro parou. Acho que ferveu, ou algo assim. Eu realmente não entendo dessas coisas. Ele se aproximou devagar, analisando o carro como quem lê um livro aberto. Posso dar uma olhada se quiser. Você entende de carros? Entendo de estrada, respondeu abrindo o capô. E estrada ensina a gente a consertar quase tudo. Helena observava cada movimento com atenção. Não era apenas o que ele fazia, mas como fazia. Sem pressa. Sem ansiedade. Como se o tempo tivesse outro ritmo ali. Você mora aqui? Perguntou. Desde que nasci. E você claramente não. Ela riu de leve. Isso é tão óbvio assim. Ele levantou os olhos e encontrou os dela. Aqui ninguém usa sapato caro para andar na terra. Ela olhou para os próprios pés e balançou a cabeça. Justo. Enquanto Miguel mexia no motor, Helena sentiu algo estranho. Um desconforto que não vinha do calor nem da situação. Era a sensação de estar fora do controle. A vida inteira ela controlou tudo. Empresas, contratos, pessoas. Mas ali, naquela estrada, dependia de um desconhecido. Qual é o seu nome? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Miguel, Helena. Ele repetiu o nome em voz baixa, como se experimentasse o som. Helena. Ela sentiu um arrepio inexplicável. Depois de alguns minutos, ele fechou o capô. Não é nada grave. O carro só cansou um pouco. Igual, gente. Você salvou meu dia, disse ela, aliviada. Ele deu de ombros. Às vezes a gente só aparece na hora certa. Helena olhou em volta novamente. Pela primeira vez, não sentiu pressa de ir embora. Existe algum lugar por aqui onde eu possa tomar um café? Miguel apontou com a cabeça. Na minha casa. Minha mãe acabou de passar um. E aviso logo, é forte. Ela hesitou por um instante. Depois sorriu. Acho que hoje eu preciso de algo forte. E sem saber, naquele exato momento, Helena Montenegro deu o primeiro passo para longe da vida que conhecia. E em direção ao amor que jamais imaginou viver. A casa de Miguel ficava a poucos minutos da estrada, mas o caminho parecia conduzir Helena para um mundo completamente diferente do que conhecia. A estrada de terra dava lugar a um pequeno portão de madeira,
sempre aberto como se ali nada precisasse ser trancado. Um quintal amplo, árvores frutíferas, espalhadas sem ordem aparente, galinhas ciscando livremente e o som distante de um rádio, antigo tocando uma música sertaneja baixa. Helena desceu do carro com mais cuidado dessa vez, não por medo da sujeira, mas por respeito ao espaço que estava entrando. Miguel caminhava à frente empurrando o portão com o pé. Fica à vontade. Não reparar a bagunça. Ela olhou em volta, quase encantada. Se isso é bagunça, eu moro num museu sem vida. Ele abriu a porta da casa, simples, mas limpa e organizada. O cheiro de café fresco envolveu Helena imediatamente, trazendo uma sensação inesperada de aconchego. Uma mulher de cabelos grisalhos, sorriso largo e olhar atento, apareceu na cozinha. Miguel, você demorou hoje. Tive que ajudar alguém no caminho. Essa é a Helena. Muito prazer, querida. Sou a Dona Rosa. O prazer é meu, respondeu Helena, sentindo algo apertar no peito. Ao ouvir aquele tom acolhedor que não lembrava de ter recebido antes. Dona Rosa serviu o café em xícaras simples, de porcelana antiga, e colocou sobre a mesa um pedaço de bolo de milho ainda morno. Senta, filha. Ninguém conversa de pé aqui. Helena sentou. O toque da xícara quente entre as mãos a fez suspirar sem perceber. Deu o primeiro gole e fechou os olhos. Meu Deus, isso é incrível. Miguel sorriu de canto, observando a reação dela. Eu avisei que era forte. Não falo só do café. É, tudo. Dona Rosa lançou um olhar curioso para o filho, percebendo algo diferente no ar. E o que te trouxe para cá, Helena? Ela hesitou. Não estava acostumada a falar de si sem filtros. Eu precisei fugir um pouco. Da cidade, do barulho, de mim mesma. Dona Rosa assentiu, como quem entendia mais do que parecia. Às vezes a gente só precisa se perder para se encontrar. Miguel se levantou e foi até a janela olhando o quintal. Vou ali ver se o carro dela já esfria de vez. Helena acompanhou cada passo dele com os olhos, sem entender por quê. Quando ficaram a sós, Dona Rosa falou mais baixo. Você tem um olhar cansado, minha filha. Helena engoliu seco. Tenho tudo o que as pessoas chamam de sucesso, menos paz. A mulher segurou a mão dela por cima da mesa. Então talvez tenha vindo ao lugar certo. Do lado de fora, Miguel respirava fundo. Não sabia explicar, mas algo naquela mulher mexia com ele. Não era só a aparência elegante ou o jeito diferente de falar. Era a forma como ela olhava tudo como se estivesse redescobrindo o mundo. Quando ele voltou, Helena se levantou. Posso ajudar em algo? Ele riu. Aqui a ajuda é aceitar o café e não ter pressa. Ela sorriu, sentindo-se estranhamente leve. Miguel, você gosta de morar aqui? Ele pensou antes de responder. Gosto, nem sempre foi fácil. Mas aqui eu sei quem eu sou. Ela sentiu aquela frase atravessar algo dentro dela. Eu não sei mais quem eu sou. Ele a encarou com seriedade. Então talvez esteja na hora de descobrir. O carro voltou a funcionar. Miguel deu a partida e fez um gesto com a cabeça. Satisfeito. Pronto, já pode seguir viagem. Helena permaneceu parada, segurando a bolsa. Eu não sei se quero ir agora. Ele levantou a sobrancelha, surpreso. A cidade mais próxima fica a 1 hora daqui. Ela respirou fundo. E se eu ficasse hoje? Só hoje. Miguel olhou para a casa, depois para a estrada, depois para ela. Aqui não tem luxo, nem internet boa, nem nada do que você está acostumada. Ela sorriu. Talvez seja exatamente disso que eu precise. O silêncio entre eles não foi constrangedor. Foi cheio de possibilidades. Então fica, disse ele por fim. A casa é simples, mas o coração é grande. Helena sentiu os olhos marejarem, sem saber por quê. Naquela noite, sob um céu estrelado que ela jamais tinha reparado existir, Helena Montenegro dormiu longe dos arranha-céus, longe das cobranças e perigosamente perto de algo que começava a parecer amor. E Miguel, deitado em seu quarto, encarava o teto, sabendo que aquele dia tinha mudado algo que ele ainda não conseguia nomear. A manhã chegou devagar, como tudo naquele lugar. O sol entrou pela janela sem pedir licença, tocando o rosto de Helena com uma delicadeza que ela não sentia há anos. Por alguns segundos, ficou confusa, tentando entender onde estava. O quarto simples, a colcha florida, o cheiro de terra molhada que vinha de fora.
Então lembrou. Interior, Miguel, café forte. Silêncio bom. Sentou-se na cama e respirou fundo. Não havia notificações, não havia reuniões, não havia vozes exigindo decisões. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia urgência. Quando saiu do quarto, ouviu vozes na cozinha. Dormiu bem? Perguntou Dona Rosa, colocando pão sobre a mesa. Melhor do que em qualquer hotel 5 estrelas, respondeu Helena sincera. Miguel entrou logo atrás, segurando uma caneca. Bom dia. Espero que não tenha estranhado a cama. Foi perfeita. Houve um pequeno silêncio entre eles. Não constrangedor, denso. Depois do café, Miguel colocou o chapéu de palha e pegou uma enxada. Vou precisar ir até a horta. Se quiser acompanhar, eu adoraria. Helena trocou o vestido por uma roupa mais simples que Dona Rosa lhe emprestou. O espelho devolveu uma imagem diferente. Sem maquiagem, sem joias, sem máscaras. E estranhamente gostou do que viu. O caminho até a horta era cercado de verde. Miguel explicava cada coisa com orgulho simples. Aqui é alface. Ali, tomate. Aquela árvore da manga doce no verão. Ela ouvia com atenção, como se estivesse aprendendo algo essencial. Você faz isso todos os dias? Perguntou todos. A terra não espera. Ela sorriu. Na minha vida tudo espera. Menos as pessoas. Miguel parou, apoiando-se na enxada. Isso deve cansar. Cansa. Mas o que mais cansa é perceber que, mesmo cercada de gente, eu sempre estive sozinha. Ele não respondeu de imediato. Apenas voltou ao trabalho. Mas aquela frase ficou martelando em sua cabeça. Helena tentou ajudar, desajeitada, arrancando mais mato do que deveria. Assim não, ele disse rindo. A terra precisa de carinho. Ela o olhou surpresa. Nunca pensei que alguém falaria isso da terra. Ele levantou o olhar, sério. A terra devolve tudo o que a gente dá, igual às pessoas, quando são verdadeiras. As horas passaram sem que percebessem. Quando o sol ficou forte, sentaram à sombra de uma árvore. Helena enxugou o suor da testa. Nunca trabalhei assim na vida. E como se sente? Viva! A palavra saiu antes que ela pudesse pensar. Miguel a observou em silêncio. Havia algo mudando nela, e algo mudando nele também. No fim da tarde, Helena recebeu sinal no celular. O aparelho vibrou sem parar. Chamadas perdidas, mensagens. O mundo que ela havia deixado insistia em chamá-la de volta. Ela ficou olhando a tela, o coração apertado. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Miguel. Minha vida me encontrou. Ele assentiu, compreendendo mais do que gostaria. Você vai embora amanhã? Ela não respondeu de imediato. Eu não sei se consigo ficar, mas também não sei se consigo ir. Miguel sentiu um aperto no peito que não conhecia. À noite sentaram na varanda. O céu parecia infinito. As estrelas, absurdamente próximas. Na cidade eu nunca vejo isso, ela comentou. Na cidade muita coisa se perde. Helena virou-se para ele. Miguel, por que você nunca saiu daqui? Ele respirou fundo. Porque aqui eu sou necessário. Minha mãe, a terra, as pessoas. E porque tenho medo de perder quem eu sou lá fora. Ela engoliu seco. Eu saí e me perdi. Os olhares se encontraram por mais tempo do que deveriam. Nenhum dos dois se moveu. Nenhum dos dois falou. O sentimento crescia silencioso, intenso, assustador. Quando a noite ficou fria, Helena se levantou. Obrigada por hoje. Ele respondeu com um aceno leve. Boa noite, Helena. No quarto, ela chorou em silêncio. Não de tristeza, de reconhecimento. Pela primeira vez, sabia exatamente onde estava. E o quanto doía pensar em partir. Miguel, do outro lado da casa, também não dormiu. Sabia que aquela mulher não pertencia àquele lugar. E ainda assim, seu coração já começava a desejar o impossível. E o amor, quando nasce assim, quieto e profundo, costuma cobrar um preço alto. Os dias seguintes passaram de um jeito estranho, como se o tempo tivesse decidido esquecer sua pressa habitual. Para Helena, aquilo era quase assustador. Para Miguel, era apenas a vida seguindo seu curso natural. Mas mesmo para ele, algo estava diferente. Helena acordava cedo, sem despertador, ouvindo os sons do quintal. O cantar distante de um galo, o vento passando pelas folhas, Dona Rosa mexendo panelas na cozinha. No começo, ela apenas observava. Depois, começou a participar. Aprendeu a fazer café no fogão a lenha.
mesmo queimando a mão na primeira tentativa. Riu disso, um riso solto, verdadeiro, que Miguel nunca tinha ouvido nela. Começou a ajudar na horta, a caminhar pela estrada de terra sem reclamar da poeira, a sentar na varanda no fim da tarde sem olhar o relógio. Miguel observava tudo em silêncio. Ela não reclamava. Ela aprendia. Ela se transformava. Um dia, enquanto colhiam laranjas juntos, Helena quebrou o silêncio. Você já amou alguém? Miguel quase deixou a fruta cair. Assim, do nada? Perguntou, tentando disfarçar. Ela deu de ombros. Aqui tudo parece permitir perguntas sinceras. Ele respirou fundo. Já gostei, mas amar mesmo? Não sei se cheguei lá. Por quê? Porque amar de verdade exige ficar. E quase todo mundo vai embora. Helena sentiu a frase como um golpe direto no peito. Ela ficou quieta, tentando organizar os próprios pensamentos. Naquele mesmo dia, à tarde, chegaram alguns vizinhos. Pessoas simples, risadas altas, histórias repetidas. Helena foi apresentada sem títulos, sem sobrenome importante, sem cargos. Apenas Helena. E pela primeira vez isso foi libertador. Você fala diferente, comentou uma das mulheres sorrindo. Mas é boa, gente. Helena riu. Acho que estou aprendendo a falar de novo. Miguel a observava interagir admirado. Nunca imaginou que alguém como ela se encaixaria tão facilmente ali. Isso o assustava, porque quanto mais ela se encaixava, mais difícil seria quando partisse. À noite, Dona Rosa percebeu o clima. Vocês dois andam calados demais. Miguel fingiu não ouvir. Helena respondeu com cuidado. Às vezes, o silêncio fala mais. A mulher sorriu de leve, sábia demais para insistir. Mais tarde, Miguel chamou Helena para caminhar até um pequeno morro atrás da casa. Dali dava para ver toda a região. Quero te mostrar uma coisa. Sentaram na grama, lado a lado. O céu começava a se tingir de laranja. Venho aqui quando preciso pensar. Ela olhou ao redor emocionada. É o lugar mais bonito que já vi. Não é o lugar. É o que a gente sente nele. Ela virou o rosto para ele. Miguel, você acha que as pessoas podem viver duas vidas? Ele pensou antes de responder. Acho que podem, mas sempre tem que escolher qual delas é verdadeira. Helena sentiu os olhos marejarem. A minha vida verdadeira não combina comigo. Ele a encarou sério. E essa aqui combina? Ela hesitou. Combina com quem eu esqueci que era. O vento passou entre eles. O silêncio voltou, pesado, carregado de tudo que não era dito. Miguel quebrou primeiro. Você vai embora. Não foi uma pergunta. Ela fechou os olhos por um instante. Vou. Tenho uma empresa, pessoas, responsabilidades. Ele assentiu lentamente. Eu sei, mas a dor na voz dele traiu o entendimento. Helena respirou fundo. Nada do que eu construí lá faz sentido aqui. E nada do que você está vivendo aqui sobreviveria lá fora, respondeu ele sem dureza. Apenas verdade. Ela sentiu aquela frase doer mais do que qualquer crítica que já tinha ouvido na vida. Naquela noite, Helena tentou fazer uma ligação importante. A voz do outro lado falava de contratos, números, prazos. Ela desligou antes do fim. Sentou na cama, abraçou os joelhos. Não queria escolher, mas sabia que teria que escolher. Miguel, no quintal, olhava ao céu. Pensava no que nunca teve coragem de querer. Pensava nela. Pensava que amar alguém assim era como segurar água nas mãos. No dia seguinte, Helena anunciou. Vou embora amanhã. Dona Rosa segurou a mão dela com carinho. O mundo chama quem nasce para voar. Miguel não disse nada. Apenas saiu para trabalhar. Helena passou o dia inquieta, sentindo que cada detalhe precisava ser guardado na memória. O cheiro da casa, o som da risada de Dona Rosa, o jeito que Miguel caminhava pela terra como se pertencesse a ela. No fim da tarde, ela o encontrou na horta. Eu não queria ir embora brigada com você. Ele não parou o que fazia. Não estamos brigados. Então por que dói tanto? Ele finalmente levantou o olhar. Porque a gente não escolhe quem ama. Só escolhe o que faz com isso. Ela se aproximou. E o que você faria? Miguel respirou fundo, a voz firme, mas o coração em pedaços. Eu ficaria, porque isso é tudo o que eu sei fazer. Helena chorou. Não escondeu. Não teve vergonha. Naquele instante, ambos entenderam que o amor tinha crescido demais para caber naquele silêncio. E que a despedida, quando chegasse, não seria simples.
A manhã da partida chegou sem pedir licença. O céu estava claro demais para um dia que parecia pesado demais por dentro. Helena acordou antes de todos, sentou na beira da cama e ficou alguns minutos olhando as próprias mãos. Não estavam mais tão delicadas quanto quando chegou. Havia pequenos arranhões, marcas de terra, sinais de uma vida que ela nunca viveu, mas que agora fazia falta. Arrumou a mala devagar, como se cada dobra fosse uma despedida silenciosa. Quando fechou o zíper, sentiu um aperto no peito. Não era só a casa que ficava para trás. Era quem ela tinha sido ali. Na cozinha, Dona Rosa já estava acordada. Não quis acordar você, disse Helena. Eu sempre sei quando alguém vai embora, respondeu a mulher, colocando café na xícara. Beberam em silêncio. Um silêncio diferente, pesado, definitivo. Miguel não apareceu. Ela tentou se convencer de que era melhor assim. Menos palavras, menos dor. Mas quando saiu para o quintal e viu ele encostado no portão, chapéu na mão, o coração quase falhou. Bom dia, ele disse baixo. Bom dia. Nenhum dos dois se aproximou de imediato. Havia tanta coisa entre eles que o espaço parecia pequeno demais. O carro estava pronto. Ele mesmo tinha lavado, revisado, deixado tudo em ordem. Um cuidado silencioso, típico dele. Obrigada por tudo. Ele assentiu. Você vai direto para a cidade? Sim. Depois, o mundo. Ele soltou um meio sorriso triste. O mundo costuma ser barulhento demais. Helena respirou fundo. Miguel, eu não sei como te agradecer por ter me devolvido algo que eu nem sabia que tinha perdido. Ele a encarou com intensidade. Só não se perca de novo. Ela se aproximou finalmente. Estavam a poucos centímetros. O coração dos dois batia rápido demais para ser ignorado. Eu vou pensar em você todos os dias. Ele fechou os olhos por um instante. Então já valeu a pena. Ela entrou no carro antes que perdesse a coragem. Quando ligou o motor, as mãos tremiam. Olhou pelo retrovisor. Miguel ainda estava ali, parado, firme, como se aquele lugar dependesse dele para existir. Quando o carro desapareceu na estrada, Miguel sentiu um vazio que nunca tinha sentido antes. Não era saudade ainda. Era ausência. Uma ausência pesada, silenciosa, que se espalhava pelo peito. Os dias seguintes foram estranhos. A casa parecia maior. O quintal quieto demais. Dona Rosa percebeu o filho mais calado, mais distante. Você se acostuma, ela disse certa noite. Com o quê? Ele perguntou. Com o amor que não fica. Helena chegou à cidade como quem acorda de um sonho. O barulho, os prédios, os compromissos. Tudo parecia fora de lugar. Entrou no apartamento luxuoso e sentiu frio. Não de temperatura, de alma. No primeiro dia de trabalho, foi recebida com elogios, cobranças, números, todos felizes em tê-la de volta. Você sumiu, Helena, disse um dos sócios. Precisamos de você 100%. Ela sorriu mecanicamente. Claro, mas não estava. À noite, tentou dormir. Não conseguiu. O silêncio da cidade era diferente. Não acolhia, não abraçava. Pegou o celular, abriu mensagens antigas, fotos. Não havia nenhuma com Miguel. Nenhum registro. Aquilo tinha existido só dentro dela. E doía mais por isso. Os dias viraram semanas. Miguel voltou à rotina. Acordava cedo, trabalhava a terra, conversava pouco. Às vezes parava no morro ao entardecer. Olhava o horizonte como se esperasse algo que sabia que não viria. Helena começou a errar. Esquecia reuniões, perdia a paciência, tomava decisões impulsivas. As pessoas perceberam. Você não está bem, disse uma amiga. Precisa viajar, descansar. Ela pensou no interior, no cheiro de terra. Em Miguel, não respondeu. Certa noite, após uma reunião difícil, Helena chegou em casa, tirou os sapatos e chorou. Um choro contido, adulto, cansado. Pegou o celular. Digitou o nome dele. Parou, apagou, digitou de novo. Espero que esteja bem. Ficou olhando a tela por longos minutos antes de enviar. Do outro lado, Miguel estava sentado na varanda quando o celular vibrou. O nome dela apareceu como um soco no peito. Ele leu. Não respondeu de imediato. Ficou ali, olhando a mensagem, sentindo tudo voltar de uma vez. Depois de muito tempo, escreveu. Aqui tudo segue igual. Espero que você também esteja. As palavras eram simples, mas o que ficou não dito era imenso.
A partir daquele dia, começaram a trocar mensagens curtas, sem promessas, sem cobranças, apenas presença à distância. Mas o amor, quando verdadeiro, não aceita viver pela metade. E ambos sabiam que aquela história ainda não tinha terminado. O contato entre Helena e Miguel, que começou tímido, logo passou a ocupar um espaço grande demais para ser ignorado. As mensagens se tornaram mais frequentes, mas nunca longas. Não por falta de assunto, e sim por medo. Medo de dizer demais. Medo de criar expectativas que talvez nunca pudessem ser cumpridas. Bom dia. Dormiu bem? Aqui choveu hoje cedo. A terra agradeceu. Hoje o céu estava bonito. Lembrei de você. Palavras simples, mas cada uma carregava um peso enorme. Helena começou a perceber que, sempre que o nome de Miguel surgia na tela do celular, seu corpo reagia antes da mente. O coração acelerava. O mundo ao redor parecia perder volume. Nenhuma reunião, nenhum contrato causava aquilo. Ela tentava se concentrar. Tentava se convencer de que aquilo era apenas uma fase. Um refúgio emocional criado por uma experiência fora da rotina. Mas quanto mais tentava racionalizar, mais claro ficava que não era isso. Certa noite, depois de um evento elegante, cercada de pessoas bem vestidas e conversas vazias, Helena se sentiu sufocada. Saiu mais cedo, entrou no carro e dirigiu sem rumo por longos minutos. Parou em um sinal, desligou o motor e apoiou a testa no volante. "Não é aqui", murmurou. Do outro lado, Miguel também lutava contra o que sentia. O interior que sempre lhe bastara, agora parecia pequeno demais para guardar aquele sentimento. Não porque ele quisesse sair, mas porque amar alguém que vivia em outro mundo era como tentar atravessar um rio sem saber nadar. Dona Rosa percebia tudo. "Você anda inquieto." Ele suspirou. "Amar também cansa." "Cansa quando a gente foge", ela respondeu. Miguel não disse nada, mas aquelas palavras ficaram. Helena começou a questionar decisões antigas. Releu contratos, repensou projetos, delegou tarefas que sempre fez questão de controlar. Pela primeira vez, considerava a ideia de não estar sempre no comando. Um dos sócios a chamou para conversar. "Você está diferente, menos presente. Aconteceu alguma coisa?" Ela pensou em mentir, pensou em minimizar, mas falou a verdade. "Eu encontrei algo que não cabe na minha vida do jeito que ela é hoje." Ele franziu a testa. "Isso é perigoso, Helena. Talvez seja necessário." Naquela noite, ela ligou para Miguel. Não mensagem, ligação. O telefone chamou algumas vezes até ele. "Atender. Alô." A voz dele atravessou tudo. "Miguel, eu não consigo mais fingir que está tudo bem." Houve um silêncio do outro lado. "Eu também não." Ela respirou fundo. "Eu penso em você o tempo todo." Ele fechou os olhos. "Então a distância não está funcionando." "Não, não tá." O silêncio voltou. Mais pesado. "O que você quer fazer?" Ele perguntou. "Eu não sei, mas sei que não quero perder isso." Miguel apoiou-se na mesa, sentindo o coração apertar. "Helena, minha vida é aqui. Eu não sei ser outra coisa. Eu sei. E eu não quero que você seja. Então o que sobra para nós?" Ela engoliu seco. Coragem. Nos dias seguintes, Helena tomou uma decisão que jamais imaginou tomar. Pediu um afastamento parcial da empresa. Não uma saída definitiva, mas espaço, tempo, liberdade. As pessoas reagiram com espanto. "Você está jogando tudo fora", disseram. Ela não respondeu. Comprou uma passagem. Não avisou Miguel de imediato. Queria sentir primeiro se aquilo era real. Quando chegou ao interior novamente, o coração parecia sair pela boca. O cheiro da terra, o silêncio, tudo a acolheu como se nunca tivesse partido. Miguel a viu descer do carro e demorou alguns segundos para acreditar. "Helena!" Ela sorriu com lágrimas nos olhos. "Eu precisei voltar." Ele se aproximou devagar. "Por quanto tempo?" "Não sei. Mas dessa vez não vim fugir. Vim escolher." Ele sentiu as pernas fraquejarem. "Você sabe que não vai ser fácil." "Eu nunca quis fácil. Só verdadeiro." Eles ficaram ali, frente a frente, sem se tocar. A tensão, o amor, o medo, tudo misturado. Miguel finalmente falou. "Ficar significa abrir mão de muita coisa." Ela assentiu. Ir embora também. O vento passou entre eles.
A decisão estava tomada, mesmo que o futuro ainda fosse incerto. Porque quando o amor chega a esse ponto, não existe caminho seguro. Existe apenas o caminho que o coração insiste em seguir. A volta de Helena não foi apenas um retorno físico. Foi como se ela tivesse atravessado uma fronteira invisível entre quem era e quem estava, disposta a se tornar. Nos primeiros dias ela apenas ficou, observou, ajudou no que podia. Caminhou pela estrada de terra ao amanhecer. Sentou na varanda ao entardecer. Dormiu melhor do que dormira em anos. Miguel, por sua vez, vivia um misto de alegria e receio. Uma presença dela enchia a casa, mas também trazia perguntas que ele evitava formular em voz alta. Quanto tempo? Até quando? O que acontece depois? Eles não falaram de futuro de imediato. Havia um acordo silencioso de viver o presente com honestidade. Numa manhã nublada, enquanto colhiam legumes juntos, Helena quebrou o silêncio. Eu recebi uma proposta. Miguel continuou trabalhando, mas o corpo inteiro ficou atento. Que tipo de proposta? Querem que eu volte em definitivo. A empresa está crescendo. Precisa de mim lá. Ele assentiu lentamente. Imagino, ela respirou fundo. Mas também propuseram algo diferente. Uma divisão real. Eu fico parte do tempo lá, parte aqui. Não como fuga, como escolha. Miguel parou. Limpou as mãos na calça. Olhou para ela com cuidado. Isso é possível? Eu não sei. Mas sei que se eu não tentar, vou passar a vida inteira me perguntando como teria sido. Ele pensou em tudo o que conhecia. Rotina, simplicidade, raízes. E eu? Onde fico nisso? Ela se aproximou. Onde você quiser ficar. Eu não quero te arrancar daqui. Quero construir algo que respeite quem você é. Miguel sentiu os olhos marejarem. Nunca ninguém tinha falado com ele daquele jeito. Não como alguém a ser moldado, mas como alguém a ser preservado. Naquela noite, sentaram novamente no morro. O mesmo lugar onde tudo tinha começado a ganhar forma. Eu tenho medo, ele confessou. Eu também. Medo de quê? De não ser suficiente para você. De não entender o seu mundo. De me perder. Helena segurou a mão dele com firmeza. Eu já me perdi tentando ser suficiente para um mundo que não me via. Não vou repetir isso com você. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era mais carregado de dúvida. Era cheio de compromisso. Dona Rosa observava tudo com olhos atentos. Uma tarde, chamou Helena para conversar. Você ama meu filho? Helena não negou. Amo. Então saiba que amar ele é aceitar o chão que ele pisa. Eu sei. E é nesse chão que eu quero aprender a ficar. A mulher sorriu, emocionada. Então você já entendeu o mais difícil. Os meses seguintes foram de adaptação. Helena passou a dividir o tempo. Não foi simples. Houve olhares tortos na cidade, comentários, dúvidas. Houve dificuldades no interior também. Diferenças de ritmo, de visão, de expectativas. Eles discutiram algumas vezes. Não por falta de amor, mas por excesso de verdade. Você não precisa se explicar o tempo todo, Miguel disse certa vez. E você não precisa se esconder atrás do silêncio, ela respondeu. Aprenderam. Helena começou a investir em pequenos projetos locais. Não por caridade, mas por respeito. Miguel passou a conhecer um pouco mais do mundo dela, sem medo, sem submissão. Numa tarde simples, sentados na varanda, Miguel falou algo que guardava há muito tempo. Eu nunca pensei que pudesse ter uma vida assim. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Nem eu. E ainda assim, parece a única que faz sentido. O pedido não veio com joelhos no chão nem palavras ensaiadas. Veio num fim de tarde comum. Se a gente continuar escolhendo um ao outro todos os dias, isso já não é suficiente. Helena sorriu, com lágrimas nos olhos. É tudo o que eu sempre quis. O casamento foi simples, sem luxo, sem excessos, mas cheio de gente verdadeira, risadas, emoção. Helena entrou descalça. Miguel a esperava com o coração aberto. E naquele momento, ninguém ali via uma milionária ou um homem simples do interior. Via apenas duas pessoas que tiveram coragem de amar sem negar quem eram. Anos depois, alguém perguntaria a Helena se ela não sentia falta da antiga vida. Ela pensaria por alguns segundos antes de responder. Eu não perdi nada. Eu encontrei. Miguel, ao ouvir isso, sorriria em silêncio, como sempre fez.
Porque algumas histórias de amor não nascem para impressionar o mundo. Nascem para salvar duas almas. E essa foi a mais linda que alguém poderia viver. O que vocês acharam dessa história pessoal? Me fale aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito. Até a próxima.